Queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença neste lugar e pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos dê direção, nos ilumine. Pai, nos guie em toda a verdade. Espírito Santo, fale conosco, Senhor. E apesar de tudo que eu irei pregar, Senhor, Espírito Santo, traduza aos Teus filhos o que cada coração precisa ouvir. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a Tua santa palavra. Que não seja no meu espírito, mas que seja o Teu Espírito Santo. E que não seja nem no meu amor, mas que o Teu amor inunde este lugar e preencha todas as lacunas da nossa alma. Pai, é tão bom estar na Tua presença. Agora ministra, através da Tua santa palavra, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Ego transformado, marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus. Ego, meus irmãos. Até não vou nem falar, vou colocar aqui a pergunta. O que você pensa de você? Você já parou para se autoavaliar? Porque na correria da vida, a gente vai indo. E a gente ouve uma coisa aqui, uma outra lá. Mas o que é que você pensa de você? É uma boa pergunta. O que os outros pensam de você? Essa é uma pergunta um pouco mais difícil, porque precisa de muita sinceridade do outro para responder. Geralmente a gente sabe o que o inimigo pensa da gente. Porque o inimigo ele fala exatamente o que ele está pensando. Mas o amigo nem sempre. E isso te incomoda? Então, uma pergunta para você começar a pensar. Ego crucificado. A liberdade individual só é encontrada quando enxergamos do ponto de vista da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Verdadeira humildade é libertar-se da necessidade constante de pensar em si mesmo. Necessária para percorrer o caminho da liberdade é ter esse ego crucificado. O texto que nós vamos trabalhar está aí. 1 Coríntios, capítulo 3, 21 a 23, e 1 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 7, que diz assim: Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houvesse recebido? Amém? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, chama atenção em algumas coisas na palavra. E a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre autoestima. Autoestima elevada e autoestima baixa. Até o século XX, os estudiosos falavam que a causa
do problema da nossa sociedade, a causa do problema do comportamento do homem, era uma autoestima elevada. Até o século XX, por quê? Porque sabemos que depois do teocentrismo na Idade Média, temos o antropocentrismo. E o antropocentrismo, ele trouxe muito realmente um foco maior no homem. Então o homem se ensoberbeceu, ficou orgulhoso, arrogante, cheio de si, com a autoestima elevada demais. E os estudiosos chegaram à conclusão que essa autoestima elevada demais era causa de muitos comportamentos ruins. Mas depois do século XX, na chamada sociedade pós-moderna, ou modernidade líquida, ou transmodernidade, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Eles dizem que não, que o comportamento do homem, a causa do mau comportamento do homem é a baixa autoestima. Você já ouviu isso? Essa pessoa precisa de ajuda porque ela tem uma baixa autoestima, então eu preciso fazer que a autoestima dela fique alta. Mas se nós conversássemos com alguém anterior ao século XX, ele ia dizer assim, não, precisa baixar. Mas alguém depois do século XX diz, não, precisa de erguer. Precisa erguer ou precisa baixar, meus irmãos? As teorias apontavam para a autoestima elevada e a autoestima baixa como causa do comportamento, do mau comportamento do homem. O que diz o apóstolo Paulo sobre isso? O apóstolo Paulo, ele apresenta uma forma de entender a autovalorização, uma forma de enxergar o eu, uma forma de vermos a nós mesmos que é completamente diferente da abordagem dos tradicionais, dos modernos e dos pós-modernos. Paulo revela 3 coisas nesse texto. A primeira coisa é a condição natural do ego humano. Na condição natural do ego humano, nós veremos que é um ego que não foi alcançado ainda por Jesus. Como ele se comporta? A segunda coisa é a visão de um ego transformado. Uma visão. O ego transformado deve ser assim. O apóstolo Paulo vai ensinar. E por último, ele vai dizer como alcançar a visão transformada do ego, do eu. Então nós temos Paulo com uma visão completamente diferente. Mas primeiro, a condição natural do nosso ego. E a condição natural do nosso ego, Paulo vai empregar uma palavra, ali onde está escrito ensoberbecendo, que também pode ser orgulho. Para essas duas palavras, que vão ser a mesma coisa, ele vai empregar a mesma palavra, o normal seria empregar o termo hubris, que fica bem focado realmente no sentimento. Mas ele não aplica essa palavra. Aliás, ele vai aplicar uma outra palavra chamada físio. Físio, uma palavra incomum 5 vezes em 1 Coríntios, 1 vez em Colossenses 2. Essa palavra físio não tem a ver com sentimento. A palavra que o apóstolo Paulo emprega tem a ver com o ego. E a palavra físio significa ego, só que não só ego, ela vai apontar para um termo como se fosse fole, como se fosse um balão que infla e desinfla, que pode ser enchido e que pode ser esvaziado, que pode ser o bola cheia, mas também pode ser o bola murcha. Então essa é a primeira percepção de Paulo sobre ego, e nós vamos aprender que o ego é vazio, dolorido, o ego é atarefado e o ego é frágil. Ego vazio. Quando a pessoa não tem a Cristo, ela procurará preencher o seu eu, o seu ego, com um monte de coisas que não é Deus. Há um vazio no centro do ego humano.
O ego inchado, superinflado, não tem nada no centro, ele é oco. O ego busca algo que lhe dê senso de valor, singularidade de propósito, é nisso que ele se apoia. O que é um ego sem Deus, então? O ego vazio. É a ilusão de termos a competência de fazermos as coisas sem Deus. Para conduzir a vida, para desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal, para descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. O ego vazio jamais, meus irmãos, poderá ser preenchido por qualquer outra coisa, senão a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando tentamos colocar algo no lugar reservado originalmente para Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo o que colocarmos lá ficará chacoalhando. Começa a fazer barulho para chamar a atenção para si mesmo. Ego, ele é vazio. O ego, ele é dolorido. Por quê? Paulo diz que ele infla. Muitas coisas o ego inflado dói. E aqui você vai reparar que quando o seu corpo está funcionando bem, você não presta atenção no seu corpo quando você está correndo ou caminhando, e o seu corpo está funcionando. Mas se alguma parte começar a doer, você começa a prestar atenção nela. O ego dói. E quando o ego dói, ele chama atenção para si mesmo. E ele chama atenção todo o tempo. Ele exige que avaliemos nossa aparência e a maneira que somos tratados. É comum reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos, mas, meus irmãos, sentimentos não podem ser feridos. Sentimentos são sentimentos. O que é ferido de verdade é o ego. Por isso que uma pessoa que não tem Cristo facilmente fica com o ego ferido. Porque quem tem a Cristo, bem, eu não posso adiantar a história. Eu já te conto o que acontece com quem tem a Cristo. Mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. Nosso eu, nossa identidade. É o ego que dói. Os sentimentos estão ótimos. O ego dolorido. Pense nisso. Dificilmente atravessamos um dia sem nos sentirmos esnobados, ignorados, sem achar que somos idiotas ou sem atormentar a nós mesmos. Dificilmente passamos o dia sem passar por isso. Alguma dessas coisas. A pessoa me esnobou. Aquela pessoa me ignorou. Quando sentimos isso, é um sinal que o nosso ego, ele está vivo. Tem alguma coisa muito errada com o meu ego e com a minha identidade, com a percepção que eu tenho do meu eu. O ego nunca se sente feliz. Ego atarefado é um ego que está sempre comparando. Ele é vazio, inchado e atarefado, e ele faz tudo para ser notado. Vive ocupado tentando preencher o vazio, incansável em duas tarefas: comparação e vanglória. Nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Na tentativa de preencher o vazio e lidar com o seu desconforto, o ego vive se comparando com as outras pessoas. A comparação, ela é de alguém que tem o ego vivo. O orgulho é competitivo por definição. Meus irmãos, o orgulho funciona assim. Não basta eu ser rico, eu preciso ser mais rico. Não basta ser inteligente, preciso ser mais inteligente. Não basta ser espiritual, eu preciso ser mais espiritual. Não basta ser ungido, eu preciso ser mais ungido. Porque se nós formos iguais, não tem graça. É assim que funciona com o ego. Se for igual, perde a graça. O ego é frágil. Qualquer coisa superinflada corre o perigo iminente de estourar.
Complexo de superioridade e de inferioridade são basicamente a mesma coisa. Os dois resultam de uma pessoa que esteve superinflada. Inferioridade declara a si mesma e aos outros que se odeia. Veja o que disse a Madonna. Preste bem atenção nisso. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e eu acho que nunca terminará. Na verdade, Madonna se conhece muito bem. Ela entendeu muito rápido que o ego não pode ser satisfeito. Tentar satisfazer o ego, meus irmãos, nos levará à frustração, à loucura, ao fracasso, à perda da família, à perda dos valores, à perda de um relacionamento com Deus. O ego, ele não pode ser preenchido. Então esse é o ego natural. Agora vamos ver o que é uma visão transformada do ego que o Paulo diz. Pouco me importa ser julgado por vocês ou qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. A palavra julgado tem o mesmo sentido de ser alvo de um veredito. Madonna anseia por um veredito ou um selo de aprovação ilusório. Paulo está dizendo que não se importa com o que pensam dele. Não leva em consideração o que as pessoas, sejam elas quem fores, acham dele. Na verdade, a identidade dele não deve nada ao que as pessoas dizem. Visão transformada pelo ego é uma visão livre de ser julgada. Meus irmãos, com todo respeito, Paulo não está sendo arrogante. Paulo está sendo muito humilde quando ele diz assim: o que você pensa de mim não importa. Não importa. Nós precisamos aprender a dizer isso aos homens. O que você pensa de mim não importa. Porque se eu ficar escravo do que você pensa de mim, então a minha identidade estará condicionada aos seus pensamentos e julgamentos. Por isso Paulo diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Paulo, ele aprende uma lição muito grande aqui, muito importante. É que ele tem uma identidade. E quem tem identidade não se importa com o julgamento dos outros. Palavras deformam, palavras têm o poder de construir uma identidade deformada, palavras podem destruir vidas e julgamentos também. Portanto, Paulo diz: não importa, Coríntios, o que é que vocês pensam. Visão transformada do ego não julga a si mesmo. Paulo afirma que tanto faz ser julgado pelos coríntios ou por um tribunal humano. E ele vai mais adiante. Paulo não julga a si próprio. É como se ele dissesse: não me importo com o que vocês pensam, nem mesmo com o que eu penso. Não considero a opinião de vocês a meu respeito, e nem a minha própria opinião. Paulo foi um pouco mais além agora. O que ele está dizendo é o seguinte: o que você pensa não importa. O seu julgamento não importa. Mas o meu também não. O que você pensa de mim não importa. Mas o que eu penso de mim também não importa. É impossível atender os critérios dos homens.
Não consigo viver sobre os critérios dos meus pais. Não consigo viver segundo os critérios da sociedade. E possivelmente não conseguirei viver sobre os meus próprios critérios, a não ser que eles sejam muito frouxos. E se forem assim, não terei prazer em vivê-los. Então, uma visão transformada do ego não julga a si próprio. Paulo sai da rota comum. Paulo tinha grande estabilidade, profunda influência e uma incrível confiança. Mesmo assim, ele disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso foge de todas as categorias, não estamos acostumados com pessoas tão honestas, com pessoas tão conscientes, de todo tipo de falhas morais, e ainda assim com confiança e equilíbrio. Como que um homem pode dizer que ele é o pior dos pecadores e ao mesmo tempo ser um homem com tanta estabilidade, tanta influência e tão confiante? Não conseguimos ser assim. Sabe por quê? Julgamos a nós mesmos. E ele não conectava os seus pecados à sua identidade, embora estivesse consciente deles. Ele não entra nesse jogo. Ele não faz conexão com os pecados ou realizações à sua identidade. Perceba que no exemplo que eu dei da Madonna, ela faz conexão entre o seu sucesso no mundo com a sua identidade. Se ela não tiver sucesso, o ego dela não está inflado. E se o ego dela não está inflado, ela se sente mal. E ela precisa inflar aquele ego de novo para sentir-se bem. E ela percebe que sempre à meia-noite o prazo dela vence. E ela precisa correr atrás de novo de um outro sucesso. Isso é uma escravidão. O que Paulo está dizendo é uma coisa diferente. Paulo sai da rota comum e Paulo nos pede que a gente saia da rota comum também. Se eu me vir como uma pessoa ruim, não terei autoconfiança. Se eu me achar pecador, cheio de orgulho, cobiça sexual, ira, ganância e outras coisas das quais Paulo afirma ter o coração cheio, não terei confiança. Por quê? Porque julgarei a mim mesmo e me condenarei. O ego de Paulo não está inflado, o ego de Paulo está saciado. Ele não precisa mais ligar as coisas a ele. Ele tinha o ego satisfeito. Meus irmãos, Paulo estava livre. Ele não se importa com o que pensam dele. Ele não se importa com o que ele pensa dele. Ele não é escravo dos seus erros e também não é escravo de suas realizações. Paulo está trilhando o caminho da liberdade. Os nossos olhos, o nosso coração é enganoso. E quando nós olhamos para as nossas falhas, nós mesmos nos condenamos. Não fique mais imaginando belas jogadas que terminam em gols da autoestima, sonhando com sucesso que porá você acima de todo mundo. Meus irmãos, sonhamos muito com isso. Este sonho é perigoso. Satanás disse: subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Mas logo no versículo seguinte, Deus diz para ele: descerás até o inferno. Talvez você viva massacrado e torturado pelos remorsos. Não gostaria de se libertar de tudo isso? Se alegrar com a alegria do outro, com o segundo lugar? Você consegue se alegrar com o segundo lugar? Você consegue se alegrar com a alegria do outro? Essa é a humildade do Evangelho. Não pensar em si mesmo como se fosse mais do que sou, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. É o autoesquecimento. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, ora, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que presente vivo na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Paulo morreu. Paulo não tem ego. Paulo não se importa.
Porque morto não se importa. Se morto ganha um parabéns bem grande, ele não se importa. Se o morto ganha uma bela de uma surra com varas, ele também não se importa. Porque ele já morreu. O ego dele foi crucificado com Cristo. O ego no tribunal. E aqui a visão de Paulo, tentando trazer para nós como viver com o ego como o dele. Como viver com o ego que Deus espera que vivamos. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Paulo usa essa metáfora para nos mostrar que todos os dias voltamos ao tribunal. Dia após dia, nós nos vemos sob julgamento. Em um tribunal, temos acusação e defesa. Paulo ensina que o julgamento foi encerrado. Ele já deixou o tribunal. O processo foi concluído, acabou, o veredito definitivo foi anunciado. A opinião de Deus é a única que... Meus irmãos, aqui eu vou dar uma pausinha. Quando Paulo diz assim, eu não estou preocupado com a opinião de vocês. Eu não estou preocupado com a minha opinião. Eu estou preocupado com a opinião de Deus. Meus irmãos, se conseguirmos viver isso, verdadeiramente a nossa alma é livre. Quando o julgamento do outro não me atinge mais. Quando o meu julgamento próprio não me atinge mais. Quando as realizações da minha vida não me inflam. Quando as derrotas da minha vida não me esvaziam. É porque eu já estou crucificado com Cristo. E só me importa a opinião de Deus. Então vem alguém com uma opinião horrorosa, contrária, ruim, rotulando você, destruindo você. E você vai dizer assim, eu não me importo. Mas vem alguém e diz que você é a pessoa mais de Jesus do mundo. E você diz assim, eu não me importo. Sabe com que eu me importo? Com Ele, porque Ele sabe o que está aqui dentro. Ele conhece a motivação do nosso coração. Amém, meus irmãos? A opinião de Deus é a única opinião que importa. Meus irmãos, isso não é arrogância. Parece, às vezes assim, olhando muito rápido, mas refletindo melhor, não. O tribunal de Deus. O ateísta pode dizer que a sua autoimagem advém de ele ser uma pessoa correta. Ele espera um dia receber um veredito. O ateísta aguarda o tribunal. O budista espera que o bom desempenho leve a um veredito bom. O muçulmano espera receber esse veredito. Na verdade, todos esperam o tribunal. Para o cristão, não é o desempenho que leva ao veredito, mas é o veredito que leva ao desempenho. Antes de Jesus começar o seu ministério, antes de ele fazer qualquer coisa, ele ouviu do seu pai, você é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. O pai tem alegria no filho por quem o filho é, não pelo que o filho faz, não pelo que o filho tem. Mas o pai tem alegria no filho por quem o filho é. Deus tem alegria em você por quem você é. Tudo o que você fizer tem que ser uma consequência de você tê-lo no seu coração. Tudo o que você tiver deve ser também uma consequência de você tê-lo no seu coração. Não faça para receber aprovação, nem dos homens, tampouco de Deus. Não tenha para impressionar os homens, nem a Deus. Porque isso é correr atrás do vento. Isso é ser escravo do ego. É perder muito tempo. A identidade de Paulo não estava relacionada ao seu ego. Isso é muito interessante.
O ego de Paulo e sua identidade eram coisas diferentes. O ego transformado. Não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Só me interessa o que o Senhor pensa. Amém? Por que eu quis trabalhar isso hoje? Porque, meus irmãos, tem muita coisa na nossa vida que veio por julgamento alheio. Tem muita coisa na nossa vida que está aqui até hoje por condenação pessoal. Muitas e muitas vezes nós nos colocamos no tribunal. Nos sentimos enganados, injustiçados. Às vezes nos sentimos mal por fazer alguma coisa. E nós, de forma muito errônea, ligamos aquilo que sentimos à nossa identidade. E achamos que estamos com os sentimentos feridos. Sentimento não fica ferido. Ego fica. E o nosso ego deve ser crucificado. E crucificado junto com ele todas as palavras de julgamento que vieram de outros e de nós mesmos. Porque sabe o que o Senhor pensa? O Senhor pensa que você é a luz do mundo. O Senhor diz, você é o sal da terra. O Senhor diz, você é o meu filho amado, porque se você é cristão, você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então você é filho adotivo de Deus por meio de Jesus Cristo. E tudo que é de Jesus Cristo é teu, você é coerdeiro com Ele. Por isso, se Deus disse ao seu filho, você é meu filho amado, por extensão, Ele diz a nós, vós sois meus filhos amados, em quem eu tenho alegria. Mas muitas vezes não conseguimos receber uma palavra de bênção de Deus, porque os julgamentos externos e internos, eles vêm para o nosso ego, inflam o nosso ego, ou murcham o nosso ego. Ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. O ego é satisfeito quando o ego é crucificado. O ego é satisfeito quando só a opinião de Deus é que importa. E eu quero dizer que a opinião de Deus ao nosso respeito é muito, muito, mas muito boa. Mas eu preciso tomar posse disso na minha vida. E dizer para Deus, Senhor, me perdoe. Porque muitas vezes fui como a Madonna. Fiquei correndo atrás de coisas para me sentir melhor. Porque eu precisava daquilo. Mas aquele lugar é de Deus. Eu queria que hoje nós fizéssemos uma oração. Pedindo a Deus a graça de viver dependendo somente da opinião dEle. O desafio disso é o autoesquecimento. Não se importar mais consigo mesmo. Porque Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue cada dia a sua cruz e siga-me. O que vai naquela cruz? Teu ego, meu ego, pregado lá. Para que a gente possa segui-lo. Seguir a Cristo com ego não dá. Nem com bola cheia, nem com bola murcha. Seguir a Cristo é com o ego crucificado. É alimentando-se da palavra, das promessas e dos deveres cristãos. Amém? Se você quer fazer essa oração, o Espírito Santo falou com você sobre todas essas coisas. E você quer ter um ego crucificado, quer crucificá-lo hoje. E começar a viver como Paulo. Preocupado com a opinião de Deus. E deixando a opinião de Deus, a palavra de Deus te guiar e não essas outras coisas. Deixe o seu lugar. Vamos fazer essa oração juntos. Eu preparei uma oração para fazermos juntos. Pode vir. Pode vir, por favor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe para você fazer primeiro uma oração a Deus. Falando, olha, Senhor, eu já vivi assim. Meus irmãos, tudo que eu preguei para mim. E aí, depois de pregar para mim, quis pregar para vocês.
É um desafio muito grande esse, é grande demais. Porque nós nos sentimos feridos muitas vezes, magoados, melindrosos. A gente sente o ego doer, sabe? E a gente às vezes explica isso, mas a gente não tem que explicar, a gente tem que crucificar. Às vezes nós desviamos de pessoas que nos machucaram, mas elas não feriram os nossos sentimentos, foi o nosso ego. Na verdade, se o ego tivesse crucificado, a gente conseguia chegar perto delas e conversar de novo. Muitos julgamentos que vieram dos nossos pais, na nossa casa, rótulos, e nós ficamos com eles. Mas Paulo diz, eu não estou preocupado com isso. Se isso falou o seu coração e você ainda quer vir, venha. E se coloque no altar do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor o nosso ego, Senhor. Reconhecemos diante de Ti que muitas vezes o nosso ego foi inflado, sim. Que a gente buscou os nossos próprios interesses, que ficamos irritados com os outros, falamos que estávamos com os sentimentos feridos, mas na verdade, é o nosso ego. Nós nos importamos tanto com a opinião dos outros. Senhor, nos livre dessa escravidão, Senhor. Nós não queremos mais ser escravos da opinião de ninguém. Senhor, liberta a gente dessa escravidão, de ter que receber a aprovação dos outros, Pai, em nome de Jesus. Liberta cada um de nós, a começar por mim. Senhor, eu não quero a aprovação de ninguém, eu quero a Tua aprovação, Senhor. Pai, nos ajude com isso. Senhor, eu também não quero mais ouvir nem os meus próprios julgamentos contra mim. Eu quero ouvir o Teu Espírito Santo, não o meu enganoso coração, mas o Teu verdadeiro Espírito. Por isso, neste sentido, não me importo mais com o que eu penso, e também não me importo com o que os outros pensam, mas me importo muito, muito com o que o Senhor pensa. Porque só o Senhor conhece os desígnios do coração do homem. Só o Senhor conhece a motivação que está dentro de nós. Só o Senhor pode julgar isso, ninguém mais pode. Por isso, Pai, livra-nos de tratar as pessoas segundo aquilo que nós julgamos. Pai, em nome de Jesus, livra-nos disso. Livra-nos de rotular os outros, mas também livra-nos de ser rotulado pelos outros. Livra-nos, Senhor, também do julgamento alheio, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós decidimos nessa noite crucificar o nosso ego. Pai, eu quero crucificar o meu ego. Quero colocá-lo na cruz. Porque eu quero viver essa paz que excede todo entendimento. Só me importa, Senhor, a Tua aprovação. Porque do que adianta ser aprovado pelos homens e reprovado por Deus? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, Senhor, livra-nos também da arrogância. Livra-nos do orgulho. Pai, livra-nos da competição e da vanglória. Senhor, nos ajude a nos alegrar com o segundo, com o terceiro, com o último lugar, Senhor. Porque nós não estamos numa corrida. Nós estamos aqui para Te servir. Senhor, nos ajude a Te servir sem competir. Nos ajude a Te servir sem invejar. Me ajude, Senhor. Eu peço isso ao Senhor, me ajude. Eu quero ser como Paulo. Eu quero ser como ele, admitir que sou o pior dos homens, mas ao mesmo tempo ser confiante, ao mesmo tempo ter a força do Senhor em mim, ao mesmo tempo reconhecer e entender que quando sou fraco, é que eu sou forte, é quando o meu ego está crucificado. Por isso, Senhor, nos ajude nessa noite a sair daqui
refletindo sobre isso, ruminando isso, sendo muito amoroso com todas as pessoas, mas não considerando o julgamento de ninguém, nem um julgamento próprio, mas queremos ser julgados pela Tua palavra. Por isso também livra-nos de julgar os nossos irmãos. Livra-nos disso, Senhor. Que a Tua palavra esteja nos nossos lábios e no nosso coração. E que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser mais maduros, para viver o Evangelho sem escandalizar os outros, mas na verdade agregando todos em amor. Sobretudo a nossa família. Pai, sobretudo a nossa casa, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa oração, que fazemos ao Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, e o Senhor nos atende, e o Senhor nos ajuda. Livra-nos, Senhor, de termos autoestima alta. Não queremos isso. Livra-nos de termos autoestima baixa. Também não queremos isso. Nós queremos ter a Sua imagem impressa em nós. Só isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você quer fazer essa oração? Vamos fazer essa oração juntos? E aí eu convido os irmãos a fazer essa oração já com o ego crucificado, amém? É bom crucificar o ego, dói, mas é bom demais. Quando a gente crucifica o ego, a gente fica solto, fica livre. Parece até que perdeu uns quilos. Fez assim um Herbalife espiritual e tchum, secou. Vamos orar então. Eu reconheço que houve uma época que eu estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, eu que antes estava longe, fui aproximado mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a minha paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, reconciliando-me com Ele. O Senhor disse que eu sou a luz do mundo, o sal da terra, instrumento de justiça, canal da vida de Cristo, amigo de Deus, filho amado de Deus, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu creio nisso, eu sou isso. Eu decido alimentar o meu ego com o pão da vida, Jesus Cristo, e ficarei totalmente satisfeito. Eu me importo com o que o Senhor pensa, e sei que tens planos de me fazer prosperar com esperança e um futuro glorioso. Eu clamo e oro ao Senhor, e sei que me ouve. Eu te procuro e te acho, pois faço isso de todo o coração. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, não é uma palavra que você sai daqui falando assim, nossa, gente, palavra. Mas é uma palavra que eu acredito que amanhã você vai pensar nela. Que quando chegar um julgamento de alguém na sua vida, você vai pensar nela. Que quando você for julgar alguém, você vai falar, opa, eu não posso fazer isso. Que quando alguém falar assim, deixa eu te erguer sua autoestima, você vai falar assim, vai-te reto, Satanás. Você está com a autoestima baixa, vai-te reto também. Você precisa crucificar o seu ego, amém. Entendeu? Então rumina isso aí. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Sabe por que isso é um processo? Não é porque nós entendemos a mensagem, fizemos uma oração, que a gente vai sair daqui hoje e vai dizer assim, quero dizer um negócio aqui hoje em casa. Meu ego está na cruz. E em seguida, ele infla. Então, até de falar assim, ele está meio inflado. Então, a gente tem que ir trabalhando essa palavra no nosso coração, a fim de que, com a graça do nosso Senhor Jesus, a gente vai ficando cada vez mais parecido com Ele. E podendo dizer, como disse João Batista, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Amém, meus irmãos?